Que privilégio estarmos aqui reunidos nessa noite. Poderíamos estar em tantos lugares, mas você escolheu de estar aqui nessa noite. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de receber mais o Senhor. Para quem não me conhece, o pastor Edu me apresentou. Sou o Vitor Camargo. Estou à frente aí de alguns ministérios da igreja. Privilégio poder estar nessa noite recebendo essa missão de compartilhar uma palavra, aquilo que Deus falou no meu coração, que tem falado no meu coração contigo nessa noite. Quem aqui hoje veio para receber os céus abertos do Senhor na sua vida aqui? Diga, eu vim receber. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ainda nesse ambiente de temor, de adoração, quem aqui está com a sua Bíblia física? Eu sempre faço essa pergunta aqui, ó. Sempre quem vê a minha pregação aí já viu eu perguntar da Bíblia física aí, ó. Cadê a galera dos crentes raiz aí, ó? Levanta a tua espada para o alto aí, ó, guerreiro, guerreira. Eu sempre falo isso, gente, que não tem problema nenhum você utilizar a sua Bíblia no aplicativo. É pecado, pastor Edu, ou não? Não é pecado, né, usar a Bíblia no aplicativo, né? Não é pecado nenhum. Mas a gente sempre faz esse incentivo para você ser aquele que maneja a palavra de Deus, sabe? Tem um gostinho diferente, não tem, gente? Você sentir aquele cheirinho, aquele barulho das páginas virando. Não é para você deixar a tua Bíblia aberta lá no Salmo 91, né? E achar que isso vai gerar alguma proteção para a sua vida. Mas é para você ser aquele que ama a sua palavra. Jeremias tem uma passagem que fala que ele comia o rolo. Ele queria engolir aquelas palavras. Talvez ele tinha fisicamente mesmo a vontade de comer tudo aquilo. E é essa fome, é essa sede pela palavra de Deus que você precisa ter. Nós somos gratos a Deus porque pertencemos a uma igreja que incentiva a leitura da palavra. Firmes na palavra e no amor. Quem lembra desse slogan aí? Ainda é vivo ainda esse slogan aí, ó. Esse slogan. Firmes na palavra e no amor. Você tem inúmeras oportunidades para crescer na palavra aqui na nossa igreja. Escola da palavra, plano anual de leitura bíblica. Então eu quero incentivar você. Começa a trazer a sua Bíblia física aí nos cultos. É tão bonito ver um crente saindo do domingo de casa com a Bíblia embaixo do braço, não é, Edu? É a coisa mais linda que tem. Essa é a arma mais poderosa, uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. Essa não é a pregação, mas é somente para incentivar você a ser um usuário da sua Bíblia física. Você que está com a sua Bíblia aí, seja ela física, seja ela digital, você que está com a Bíblia no seu aplicativo, não se sinta mal, você pode abrir ela, você pode acompanhar aí pelo aplicativo, desde que você não abra o teu WhatsApp, hein? Será que você consegue não clicar naquele aplicativo verde durante a mensagem? Esse é um dos motivos também que eu gosto de trazer a Bíblia física, para não ter distrações, para evitar de ficar olhando para o celular. Mas nós vamos passar o texto aqui também. Quero falar hoje sobre um tema que não é novo, um tema que um personagem muito conhecido, já foi pregado sobre ele inúmeras vezes, acredito que não vai ser a primeira vez que você vai ouvir falar sobre ele. E está lá no livro de Juízes. Se o pessoal da projeção puder colocar aí, Juízes capítulo 16. Você que não vai acompanhar aqui pela projeção, você pode acompanhar no seu celular, você pode acompanhar na sua Bíblia física. Eu quero ler para vocês um texto, que vai ser o texto base. Nós vamos correr sobre vários textos da palavra de Deus, mas o nosso texto base hoje é Juízes capítulo 16. Eu vou ler do verso 16 até o verso 22. Eu vou usar aqui a NVI, se você tiver outra versão também não tem problema, o sentido do texto é o mesmo. Verso 16 diz o seguinte, está ali já, né? Está pequenininho, né? Não dá para ler sim, estou de bola. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem.
Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. E agora você vai repetir, depois de eu falar você vai repetir. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Agora você vai repetir como se você tivesse jantado já. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. E eu finalizo com o verso 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Jesus, nós queremos entregar, Pai, esse momento, Pai, dessa ministração, Pai. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é atual, a Tua palavra é verdadeira, e nós louvamos a Ti, Pai, porque a Tua palavra é como uma espada, Pai, que penetra a alma, divide alma e espírito, nos alcança no mais profundo do nosso ser, Pai. E nessa noite eu quero ser somente um instrumento do Senhor, Pai. Espírito Santo, usa a minha vida, que eu não fale aqui nada daquilo que eu acho, nada daquilo que eu penso, mas daquilo que a Tua palavra diz, Pai. Que a Tua verdade diz, Deus. Que o Teu nome seja glorificado, e que os ouvidos nessa noite sejam abertos, Pai. Tira toda a distração, Pai, toda a mente que está distante, talvez esteja com o corpo físico aqui, mas a mente está lá fora, pensando nos problemas, nas lutas, no que tem que fazer amanhã. Deus, nós declaramos que a nossa mente é Tua, e estamos abrindo as nossas mentes e os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Você conhece essa história, você conhece esse personagem. Sansão é um personagem conhecidíssimo da palavra de Deus, como eu já disse aqui, já foi pregado sobre ele aqui na nossa igreja, em vários locais, você já ouviu várias pregações sobre ele, mas essa noite eu quero falar contigo sobre esse tema, restaurando a unção. Toda vez que você ouvir falar sobre qualquer personagem, que você já ouviu uma pregação sobre ele, eu tenho certeza que Deus e o Espírito Santo têm algo novo para falar ao nosso coração, e eu tenho certeza que nessa noite, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, amém? Primeiramente falou comigo, tudo aquilo que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, é aquilo que Deus primeiramente falou ao meu coração. Todo puxão de orelha que talvez você receba nessa noite, não se sinta achando que é particular com você, porque na verdade mas eu fui o primeiro a receber um puxão de orelha em algumas situações, e assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos conforta. Quem aqui crê que essa palavra nos traz conforto? Mas ela também nos confronta, e nós precisamos ser aqueles que recebemos o conforto que vem da palavra, e também aqueles que recebem o confronto, porque o confronto que vem do Senhor é o melhor possível. Sansão é levantado por Deus numa época que Israel vivia uma opressão, uma época muito difícil para o povo de Deus. Se você está fazendo a escola da palavra do livro de Juízes, que o pastor Magu está ministrando, está continuando agora uma segunda sessão que está sendo uma continuidade deste livro de Juízes. O livro de Juízes relata um período trágico do povo de Israel, do povo de Deus. Por mais de 300 anos, o povo caía em pecado, se afastava de Deus, começava a cultuar deuses estrangeiros. O povo não voltava mais os seus olhos para Deus e começava a voltar a atitudes e práticas repugnantes ao Senhor. E aí Deus vinha com um juízo, e esse juízo se refletia através de um povo que subjugava o povo de Israel. Geralmente era um povo estrangeiro, os filisteus ou outros povos, que iam lá e subjugavam o povo de Deus.
e esse povo era humilhado, era escravizado. E aí, com essa situação difícil, o povo se voltava para Deus, o povo se arrependia, o povo clamava ao Senhor, o povo voltava os seus olhos a Deus, e Deus levantava um juiz, Deus levantava um libertador, para ir lá e libertar o povo dessa opressão. E esse juiz ia lá, libertava o povo, e o que acontecia? Passavam-se alguns anos, e novamente esse ciclo vicioso. O povo novamente se desviava, se esquecia daquilo, tudo que Deus fez na vida deles, novamente se pecava, e se repetia tudo isso que eu acabei de falar, por aproximadamente 350 anos. Essa foi a tônica do livro de Juízes, e é nesse momento que Sansão é levantado. Só que Sansão, ele é diferente de todos os demais juízes. Sabe por quê? Fala assim para mim, por quê, Vitor? Eu vou te falar, está aqui em Juízes, capítulo 13, o nascimento de Sansão foi um milagre. Talvez você que esteja aqui nessa noite, também é um milagre, o seu nascimento é um milagre. Domingo nós estivemos aqui no culto, tivemos o privilégio de ver o testemunho da Paula. Quem estava aqui no culto de domingo e viu as maravilhas de Deus, o milagre que Deus fez na vida da Paula, ela é um milagre, e Sansão também era um milagre, o seu nascimento foi um milagre. Juízes capítulo 13, o verso 3 até o verso 5 diz o seguinte, não precisa colocar aí, depois você pode anotar, depois você pode ler em casa. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus, ele se manifesta através de uma família. Deus, nesse texto de Juízes capítulo 13, através de uma mãe que era estéril, está se manifestando numa família, para dizer que o filho que seria gerado não era um projeto da terra, mas era um projeto do céu. Sansão não foi gerado pelo desejo dos seus pais de conceber, não foi pelo desejo da sua mãe engravidar, do desejo do seu pai, porque os seus pais eram impossibilitados, mas Sansão era um projeto do céu. Sansão foi gerado por uma ação divina, por um propósito específico do céu. E talvez você veio aqui nessa noite com muitas impossibilidades nas suas mãos. Talvez você veio aqui hoje, quando você vê esse título desse culto, culto céus abertos, porque você pensa assim, eu preciso que os céus se abram na minha vida. Estou cheio de impossibilidades, estou cheio de diagnósticos. Talvez você ouviu de algum médico, olha, não tem jeito para você. Talvez você ouviu, olha, sua empresa não vai mais dar certo. Talvez você ouviu do gerente do banco, talvez você ouviu que a sua situação atual não é favorável. Mas nós ficamos aqui com o primeiro princípio aprendido aqui nessa noite. Nessa noite você vai calar as vozes da terra e vai abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que o céu tem para dizer para você, porque quando Deus diz sim, não há impossibilidade para Ele. Quando Deus diz sim, não há impossibilidade para Ele, amém? Você recebe isso? Talvez você veio aqui nessa noite com a sua mão cheia de impossibilidades, assim como essa mulher tinha uma impossibilidade de gerar, você veio aqui nessa noite, provavelmente com uma impossibilidade, com algo impossível, e eu creio pela fé, que esse ato profético, essa oração que o pastor Edu aqui, já temos inúmeras pessoas curadas. Eu creio em nome de Jesus, naquilo que você proferiu, que você falou que você já está curada. Eu creio nisso pela fé. Eu creio que pessoas vieram aqui, saem daqui nessa noite, com essas impossibilidades, canceladas pelo céu, porque Deus é o que tem o poder de fazer isso. Então nessa noite, silencie as vozes da terra, porque se a terra disse não, Deus diz sim. E Sansão está sendo gerado como resposta de um clamor da nação. A nação de Israel começou a clamar,
A nação de Israel começou a orar, a nação de Israel estava desesperada, e a resposta de Deus foi: vocês estão clamando, vocês estão chorando, vocês estão gemendo, então peraí, a minha resposta é: vou fazer alguém nascer. Resposta de Deus é: eu vou fazer alguém nascer. Sansão vem como uma resposta clara de um clamor de Deus, e eu quero que você nesse momento, pelos olhos da fé, olhe para a pessoa mais bonita aí do seu lado aí, com os olhos da fé, se você não conseguir achar ninguém aí, olha para a pessoa do teu lado e aponta o dedo para ela e fala assim: você é uma resposta. Agora olha para outra e fala: você é uma resposta. Você é uma resposta de Deus, assim como Sansão era uma resposta de um clamor. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para muitas pessoas que ouviram dos seus próprios pais que você foi um erro. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que ouviram da sua própria família, que quando você nasceu a minha vida bagunçou. Talvez eu esteja pregando aqui nessa noite para pessoas que ouviram: quando você nasceu eu tive que trancar minha faculdade, eu tive que vender meu carro, tudo bagunçou. Mas eu quero dizer para você, pode ser que para a pessoa que falou isso para você, você pode até ter sido um erro de planejamento, mas para o céu você não foi um erro de planejamento. Antes de você ser concebido, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus sonhou com o seu nascimento. Deus sonhou para que você estivesse aqui nessa noite. Então eu quero dizer que você já é um milagre do Senhor, porque você está aqui recebendo dele nessa noite. E Sansão, ele nasce com um propósito específico, como foi lido aqui. Ele nasce para ser um nazireu. O que era um nazireu? Você que gosta de anotar, lá em Números 6, nós temos as regulamentações que Deus dá para Moisés sobre esse voto. Nazireu significava ser separado para um propósito. O significado da palavra nazireu é separado para um propósito. Mas lá em Números 6, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. O voto de nazireu era muito mais do que apenas gestos exteriores. Não deixar o cabelo crescer, não cortar o cabelo, no caso, deixar o cabelo crescer, não cortar a barba, não tomar nenhuma bebida fermentada, não tomar vinho, não tomar suco de uva, não se aproximar de nada morto. Na verdade, essas regras eram para demonstrar algo que vinha de dentro para fora. Era algo que deveria trazer uma transformação nas pessoas que tinham esse voto, de dentro para fora. E eu creio que hoje também, em meio a essa geração que nós estamos vivendo, esse momento caótico que estamos vivendo, Deus está levantando uma geração de nazireus, pessoas totalmente consagradas a Deus. Eu olho aqui e vejo uma geração de nazireus. Você que está aqui nessa noite, você precisa chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero ser alguém totalmente consagrado a Ti. Não somente com gestos exteriores, como eu falei aqui, carregar uma Bíblia embaixo do braço, falar glória a Deus, falar aleluia, isso são gestos exteriores. Deus está preocupado com o seu interior, para que você seja uma pessoa totalmente consagrada a Ele, uma geração de nazireus nos dias atuais. Amém? Quem deseja ser um nazireu, fazer um voto de consagração real e verdadeiro com o Senhor? Eu creio nisso.
Deus está levantando uma geração que não fala o que todo mundo fala. Deus está levantando uma geração que não escuta o que todo mundo escuta, que não anda pelo mesmo caminho que todo mundo anda. Uma geração de pessoas separadas para um propósito. Era o que era a vida de Sansão naquele momento. Uma geração que entende o porquê nasceu, uma geração que sabe o seu propósito, uma geração que está disposta a cumprir a vontade de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, que os teus ouvidos possam estar sensíveis a ouvir e a obedecer e cumprir a vontade de Deus para a sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Quem aqui deseja caminhar no melhor lugar possível, que é no centro da vontade de Deus? Você deseja caminhar no centro da vontade de Deus? Diga amém. Só que a vida ela é feita de escolhas. E quando eu fui preparar essa mensagem, o maior desafio que eu recebi foi preparar o título dessa mensagem. Eu até pensei em colocar esse título: As Escolhas Perigosas de Sansão. Mas depois você vai entender o porquê que eu coloquei Restaurando a Unção. Sansão, ele tem um problema, que ele começa muito bem a sua caminhada. Reflete muitas vezes o que a gente vive como cristãos. Começamos muito bem às vezes a semana, começamos muito bem o ano, começamos muito bem a nossa caminhada com Jesus, mas vai passando o tempo e Sansão vai fazendo escolhas que o levam para um caminho perigoso, como eu li aqui no começo. E eu preciso te dizer uma coisa: você é livre para escolher, mas você não é livre para escolher as consequências daquilo que você escolheu. Eu vou repetir para você, talvez ficou um pouco confuso. Você é livre para fazer escolhas, você é livre para escolher, mas você não é livre para escolher as consequências daquilo que você escolheu. É a lei da semeadura, Gálatas 6:7. O que o homem plantar, certamente colherá. Com Sansão não foi diferente. Escolhas do presente determinam como será o seu futuro. As escolhas que você tem tomado hoje na sua vida vão determinar em boa parte quem você vai ser amanhã, quem você vai ser semana que vem, mês que vem, ano que vem. Nós teremos agora aqui, daqui a algumas semanas, a conferência Futuro, aqui na nossa igreja, e eu creio que vai ser ministrado sobre isso também. Mas para você poder olhar para o futuro, você precisa tomar boas escolhas e boas decisões hoje. Talvez aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, seja na área que for, na área espiritual, na área profissional, na área de relacionamentos, com certeza é fruto de escolhas que você tomou em algum tempo atrás. Então Sansão, ele é permeado por escolhas, começa bem, mas por causa das suas escolhas termina muito mal. Eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente 4 escolhas que Sansão fez, que o levaram para um caminho e um final que não foi muito bom. A primeira escolha que Sansão faz, ele estava no lugar errado, pensando que encontraria a coisa certa. Se nós voltarmos o texto ali para Juízes capítulo 14, ali começam as más escolhas de Sansão, escolhas que o levaram para um final trágico. E no verso 1, a palavra diz que Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Ele desce à terra dos filisteus, mas ele não desce lá para cumprir o seu chamado, ele não desce lá para cumprir o seu propósito, ele não desce lá para libertar o povo de Deus. Sansão vai lá passear, no lugar errado, na hora errada, talvez achando que lá ele encontraria a coisa certa. E eu preciso te dizer, no lugar errado você nunca encontrará a coisa certa. No lugar errado você nunca encontrará a pessoa certa. No lugar errado você nunca encontrará as oportunidades certas. Sansão estava lá, no lugar errado, pensando que encontraria a coisa certa. E eu ouvi essa frase sábado. Tem algum homem aqui que estava no encontro de oração dos homens aqui no último sábado? Eu não sei se é de autoria do João essa frase, ele não está aqui, mas ele disse algo que me marcou muito: os lugares que você frequenta
revelam o que o seu coração está procurando. Isso é muito forte. Os lugares que você frequenta revelam o que o seu coração está procurando. Quais são os lugares que você tem frequentado quando você não está aqui na igreja, quando você não está no GA, quando você não está envolvido com as coisas de Deus? Quais são os lugares que você tem frequentado? Será que são lugares que atraem a presença de Deus, que te fazem você ficar mais próximo de Deus? Ou são lugares onde rola fofoca, bebedeira, conversa vã, imoralidade, piadinhas? E às vezes você pode estar pensando assim: Vitor, eu estou tranquilo porque eu só venho na igreja, só venho aqui na igreja, só vou no GA, só frequento ambientes abençoadores e abençoados. Mas na época de Sansão não existia essa possibilidade. Mas hoje você pode ir a muitos lugares sem sair do seu lugar. Quais são os lugares que você tem visitado quando você está sozinho com o celular? Quais são os lugares que você tem, através da tecnologia, viajado na sua mente? Talvez você esteja aqui hoje e seja uma pessoa que começou a pensar que não tem problema nenhum você ver um pouquinho de pornografia. Eu sei que é um tema pesado para se falar aqui, mas é um tema que precisa ser falado. Talvez você se acostumou a procurar alguns sites, procurar algumas coisas que te atraem e que te matam ali um desejo do momento. E no teu entendimento você pensa assim: não, mas eu não estou adulterando, é só uma olhadinha, é só uma espiadinha. Não são lugares físicos, mas são lugares que têm colocado o seu coração e a sua mente cativos numa vida de desobediência a Deus, Quais são as músicas que você tem ouvido? Talvez você esteja pensando assim: nossa, Vitor, que religioso, quer dizer que eu não posso nem escutar uma música então? Não posso escutar lá o meu pagodinho? Não sei se é pagode, né, que você escuta. Não posso escutar o meu rock and roll, a minha banda favorita. Não é sobre isso. Essa mensagem não é para te trazer uma doutrina do que é pecado e do que não é pecado, mas sim sobre uma decisão em qual nível de profundidade você quer viver com Deus, ou em qual nível de superficialidade. Porque eu preciso te dizer uma coisa: toda música cantada é uma adoração. Ou você está adorando a Deus, ou não preciso te dizer o resto. Há pouco tempo atrás, tinha muita luta nessa área. Eu já compartilhei isso numa outra mensagem que eu preguei aqui, na igreja antiga ainda. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de uma banda de rock, chamada Charlie Brown Jr. Talvez alguém aqui conheça, talvez alguém aqui também goste. E era a minha banda preferida, e eu escutava só esse tipo de música, usava roupa de skatista, achava que eu queria ser skatista também. Comecei a tocar bateria por causa dessa banda, e só escutava isso na minha adolescência. E às vezes os meus filhos perguntam: pai, qual que era a tua banda favorita na tua adolescência? Eu falava: não, era o Charlie Brown Jr. Nossa, que legal. Eu falei: é bem legal, filho. O vocalista se matou de overdose, e o baixista da banda, 1 ano depois, não suportando a morte do vocalista, se matou com um tiro na boca. Ah, Vitor, mas não tem nada a ver. A vida deles que compunham aquelas canções, que cantavam aquelas músicas, não tem nada a ver com a música em si. Será que não tem nada a ver? Qual é o tipo de ambiente que você tem se colocado quando você está sozinho? Talvez você não vai lá num show, sei lá, do Charlie Brown Jr., mas você, quando está sozinho no seu carro, você coloca aquelas músicas que trazem a você uma lembrança daquele tempo que você era jovem. Comigo acontecia isso. Eu escutava aquelas músicas e aquilo me dava aquela sensação: nossa, que saudade da minha adolescência, quando eu não tinha responsabilidade nenhuma. E pode parecer uma bobeira, mas o inimigo, ele quer justamente isso. Ele não quer muitas vezes nos tirar de uma vez só da igreja e nos colocar num ambiente hostil, onde a gente vai se assustar, talvez num show, mas ele quer isso, vai escutando uma música,
Ali onde Sansão estava, essa região de Tímina, era região de vinhas, de vinhedos, e Sansão não podia beber, Sansão não podia nem tomar vinho, e também não podia tomar suco de uva. E a palavra em nenhum momento diz que Sansão, ele toma vinho, mas eu fico imaginando, eu nunca fui lá no Rio Grande do Sul, tem aqueles vinhedos bonitos, né, que você vai, eu fico imaginando que deve ter aquele cheiro gostoso de uva, sabe, você caminhar naqueles, parreirais que fala? Naqueles parreirais, e sentir aquele cheiro gostoso de uva, e eu fico imaginando Sansão, só sentindo o cheiro, e é isso que o inimigo quer, ele quer te pegar por sensações, ele quer te pegar por situações que faz você pensar, não tem nada a ver, isso não é bíblico, é só uma opinião minha. Até orei falando que eu não quero falar sobre minha opinião aqui, mas eu acho que lá no inferno vai ter uma placa bem grande escrita assim: não tinha nada a ver. Porque o inimigo quer justamente fazer a gente agir como Sansão agiu, andar em ambientes que não vão nos trazer a presença de Deus. Você consegue colocar uma música de qualquer banda, de qualquer ritmo que for, que não seja de adoração a Deus, e sentir a presença de Deus e adorar a Deus como nós adoramos aqui? Não consegue. Então estar no lugar errado muitas vezes não é fisicamente, muitas vezes é na sua mente, muitas vezes é só com os seus olhos. Isso precisa ser combatido por nós. E aí o que acontece? Logo em seguida, a palavra diz que quando Sansão desce a Tímina, ele vê uma mulher do povo filisteu e ele se apaixona. Um homem apaixonado. Põe um fundo romântico aí, eu não entendo de nota musical aí, um Cris Duran aí. Eu ia falar Titanic, mas eu acabei de falar de... Estou brincando, viu? Um homem apaixonado. Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Nossa, eu achei que todo mundo ia levantar a mão. Tem umas mulheres que deu umas cutucadas aqui no marido aqui, né? Quem que se apaixonou alguma vez na vida? Gente, um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, é a coisa mais boba do sul do mundo, né? É muita bobeira, né? Na verdade, assim, hoje, eu creio que mudou muito. Mas na minha época, e falar na minha época revela muito da minha idade, mas quando eu me apaixonei pela minha esposa, lá no Velho Testamento, em 2001, eu lembro que acontecia com a gente algo que só acontecia com a gente, com você não. A gente ligava um para o outro e aí falava assim: desliga você, não, desliga você, desliga você, não, eu não vou desligar, desliga você. Então no 3, 1, 2, 3, você não desligou, eu te amo mais. É tão lindo de ver uma pessoa apaixonada, né? Hoje eu não sei como é que é, né? Na era da internet, eu lembro que quando nós começamos a namorar, eu tinha um cartão que eu ia no orelhão lá, final do ano. A Janaína foi viajar com a família dela, foi viajar com meu pai, e nós marcávamos um horário para eu ir no orelhão, ligar na casa dos parentes dela, e aí o cartão ia comendo ali, acabava o crédito, e ficava aquela sensação: não me despedi. Um homem apaixonado é um homem bobo. E Sansão, ele volta para casa e os seus pais estão lá, ele dá de cara com seus pais. Capítulo 14, verso 2, ele fala: eu vi uma mulher filisteia em Tímina, estou apaixonado, consiga essa mulher para ser minha esposa. E aí ele fala para o seu pai: achei a mulher da minha vida. É a mulher da minha vida. Sério, filho? E aonde? Aonde que você achou a mulher da sua vida? A questão não é se a oportunidade é boa, e sim se você vai ter que abrir mão da sua eternidade. E aqui vem já o segundo erro de Sansão, a segunda escolha de Sansão ruim. Passa para mim, por favor, não está passando aqui. A segunda má escolha de Sansão é que ele ignora os conselhos das suas autoridades. Deus usa os pais para aconselhar. Olha o que o pai fala. Seu pai e sua mãe, na verdade os pais, os dois, lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus, incircuncisos, para conseguir esposa. Incircunciso é que eles não tinham
aliança com Deus. Era um povo que não tinha a circuncisão que os homens faziam. Então era um povo que não tinha aliança com Deus. E Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Eu quero somente matar as minhas vontades, os meus desejos. Provérbios 12:15 diz que o tolo sempre acha que a sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Provérbios 12:15, versão NBV. Quem são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para te aconselhar, para te puxar num canto e falar: viu, eu tenho visto os caminhos que você tem andado, tenho visto os locais que você tem ido, as tuas postagens, o jeito que você se veste, que você fala, está na cara que você não está bem. Ei, acorda. Quem são as pessoas? Talvez não sejam os pais, porque a maioria das pessoas aqui são pessoas casadas, pessoas que não são jovens, adolescentes, conecte, mas pode ser que sejam os pais, pode ser que sejam filhos, pode ser que sejam amigos, pode ser que sejam líderes. Talvez algum líder de GA já te chamou num cantinho. Quem vai em GA aqui? É bênção em GA ou não, gente? Até quando o líder chama num cantinho para conversar, é bom, né? Talvez um líder te chama num cantinho e quer te dar um conselho: olha, esse caminho, e você fala: não, esse GA não serve para mim, eu vou procurar outro GA, ou não vou em GA nenhum, porque eu vou lá e ficam se metendo na minha vida. É o que acontece com Sansão. A sua segunda falha, a segunda má escolha, ignora os conselhos das suas autoridades. E aí Sansão, logo na sequência, ele convence os seus pais, e no caminho para ir lá buscar a moça, um leão aparece, e ele rasga um leão, como se fosse um cabrito. Fala igual a pastora Claudinha, assim, ó, uau. A hora que eu falar, você repete assim, ó, ele rasga o leão como se fosse um cabrito. Aprenderam, né? Impressionante. Sansão, ele rasga um leão como se fosse um cabrito, e a palavra diz que depois ele volta lá naquele mesmo caminho, e ele encontra aquele leão morto. Ele encontra um enxame de abelhas, tinha mel, e ele vai lá e come. É a terceira má escolha de Sansão. Sansão procura doçura na podridão. Lembra do voto nazireu que ele tinha, que ele não podia nem sequer chegar próximo de algo morto, de um cadáver? Ele vai lá e não só chega perto, ele toca, pega naquele mel, porque ele quer matar um desejo, está com fome. O que tem? É o progresso da queda. Começa no lugar errado, depois é para a pessoa errada, a desonra aos pais, toca no leão morto, quebra o voto de nazireu. Sansão está procurando prazer naquilo que é impuro, e os frutos oferecidos pelo diabo, eles são muito bonitos por fora, mas são podres por dentro. O diabo, ele vem te oferecendo uma bandeja onde parece um morango do amor, mas não é. Quando você dá uma mordida, você vê que está podre. E é assim que ele muitas vezes nos fisga. E é por isso que muitos perderam a unção, perderam a intimidade com Deus, porque toda a queda é um processo. A queda nunca é repentina, toda queda é um processo. Sansão, ele fica de pé diante de um leão vivo, ele rasga um leão diante de uma força sobrenatural, como se fosse um cabrito, mas Sansão cai diante de um leão morto. Olha que forte isso. Cuidado para não voltar a lugares que Deus já te tirou, se colocar em circunstâncias que você já venceu. Quais são as batalhas, aquilo que você já tinha matado, mas agora você voltou por aquele caminho, e olha aquilo, e começa a dar brecha e margem para cair novamente. Cuidado. Sansão nos liga um alerta. E o que mais me choca na história de Sansão é que mesmo ele fazendo tudo errado, tudo continuava dando certo na vida dele. Sansão fazia tudo errado e tudo dava certo. Ele se deixou enganar pelos aparentes resultados momentâneos. Está dando tudo certo. É a quarta escolha dele. Sansão brincou ao ponto de pensar
que tinha Deus quando já não tinha mais. E eu vou te provar na palavra, Juízes 14:6. Mesmo em desobediência aos pais, Sansão rasga o leão como um cabrito. Juízes 15:4. Depois de quebrar o seu voto e tocar no leão morto, ele pega 300 raposas, amarra cada uma delas pelo rabo, coloca fogo nessas raposas, e através disso ele queima toda uma plantação de filisteus. Juízes 15:16, mesmo depois de todas essas falhas, ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão estava errando, e tudo estava dando certo. Juízes 16:3, depois de se deitar com uma prostituta, ele arranca as portas da cidade e leva até o cume do monte. Tudo estava dando certo. Sansão brincou ao ponto de pensar que tinha Deus quando já não tinha mais. Se a quebra da minha aliança não afetou o meu desempenho, a minha performance, está tudo certo. Eu continuo pregando, estou pregando bem, está tudo bem. Eu estou quebrando a minha aliança, mas eu estou pregando bem, eu continuo ganhando dinheiro. Eu continuo liderando GA, eu continuo à frente de ministérios. Eu sei que eu estou fazendo, eu estou quebrando princípios, eu estou mentindo, eu estou caminhando em lugares que não deveria caminhar, mas está tudo dando certo. Olha só, muitas vezes somos enganados também por essa mentira. E eu quero dizer para você que Deus não está interessado somente na sua produção, Ele está interessado em ter a sua comunhão. A produção é muito bom, nós queremos e devemos produzir para Deus, liderar, influenciar pessoas, pregar. Eu não sei para que Deus te chamou, para que servir Deus te chamou, e isso é importantíssimo. Diga sim para Deus, mas mais interessado na sua produção, Deus está interessado na sua comunhão, em quem você é com Ele no secreto, dia a dia. Porque exteriormente, meus irmãos, infelizmente, nós conseguimos muitas vezes colocar máscaras e enganar pessoas, mas entre você e Deus no secreto não há máscaras, porque a palavra de Deus diz que Deus, aquele que te vê no secreto. Eu acho muito legal esse versículo, porque fala que quando você quer orar a Deus, vá para o seu quarto, feche a porta, e não fala que Deus te escuta, ele fala que Deus te vê no secreto. É lá que Deus está te vendo, o seu coração realmente sendo forjado. Uma pessoa que quer ser fiel a Ele, quando ninguém está olhando, e não se preocupando apenas com performance. O fato de Deus estar usando alguém, não significa que Ele esteja aprovando o seu modo de viver. Isso é muito forte. Muitas vezes eu me questionava, quando eu ouvia algum escândalo, que envolvia pastores, pregadores. O pastor X caiu em adultério, descobriu que há mais de 6 meses ele estava tendo um caso, e eu questionava: Deus, mas anos que esse homem tem sido usado. Aconteceu com um pastor americano alguns anos atrás, um homem de poder, um homem de conferências, onde ele orava, e somente com o seu sopro, com a sua oração, as pessoas caíam na presença de Deus, e eu questionava: Deus, como isso? Mas Deus falou, assim como aconteceu com Sansão: eu uso a pessoa, mas ela vai prestar contas a mim dos seus erros, das suas falhas. O que Sansão precisava aprender é o que nós também precisamos, que quando a presença de Deus vem, todo mundo sabe que ela veio, é perceptível. Queria chamar a banda para subir aqui, em breve já estou terminando. Aconteceu lá em Atos 2, lá no Pentecoste. No dia de Pentecoste, Atos 2, você conhece essa passagem. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo, e ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa.
E alguns até zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: estes homens não estão bêbados. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Quando a presença de Deus vem, meus irmãos, ela é perceptível. Quando você vê a presença de Deus sobre a vida de uma pessoa, sobre um ambiente, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, nessa noite, porque é perceptível. Mas o que nós precisamos entender é que quando a presença de Deus sai, ela não dá avisos. Sansão foi enganado pelos bons resultados. Quando Dalila chegou e se envolver com ele, e avisou que os filisteus vinham vindo, o que ele faz? Fica tranquilo. Dalila, fica tranquila, eu vou sair como antes, eu estou acostumado, eu já estou fazendo isso faz tempo já faz algum tempo que eu estou caminhando assim, faz algum tempo que eu tenho feito tudo errado, mas está dando tudo certo. Dalila, fica de boa, eu vou me levantar, e eu vou me livrar como antes. Sansão brincou. Sansão precisava aprender que ele era forte, não por causa do seu braço, dos seus músculos. Sansão não era forte porque ele tinha uma boa retórica, porque ele pregava bem, porque ele falava bem, porque ele se comunicava bem. Sansão era forte porque nele havia a presença de Deus. E Sansão se esqueceu disso. E nós não podemos esquecer disso. Da onde vem a sua força? Que nós não possamos chegar num caminho onde a gente olhe para nós mesmos e nos achemos autossuficientes. Olha o que eu conquistei, olha onde eu cheguei, olha como eu sou bom nisso. Que nós possamos ter o temor do Senhor diariamente. Eu tenho falado isso para minha esposa, nós somos líderes de GA. Que nós não possamos chegar numa quinta-feira e falar: não, eu já sei fazer, o GA é tranquilo de fazer, eu já sei como é que faz, coloca uma música, põe uma dinâmica, compartilha um pouco, ora. Não, que nós não possamos entrar nesse caminho do automático, do fazer por fazer, mas que diariamente, em tudo aquilo que nós fizermos ao Senhor e pelo Senhor, nós falamos: Deus, é pela Tua força, é pelo Teu poder, é pela Tua presença. Sem a Tua presença, eu não consigo, Deus, eu não consigo. Lá em Êxodo 33:15, quando Moisés estava lá conversando com Deus, Deus fala: olha, Moisés, vocês vão seguir, vocês vão para a terra prometida, mas a minha presença não vai com vocês. E Moisés responde: sem a tua presença não nos mova daqui, Senhor. Se for para irmos sem a tua presença, é melhor ficarmos no deserto então com a tua presença. Lá quando Davi se arrepende, no salmo de arrependimento, a oração de arrependimento que Davi faz, quando ele cai, quando ele peca, ele é confrontado pelo profeta Natã, e logo que ele assume o seu erro, o seu pecado, ele escreve o salmo 51, e no verso 11, Davi fala: não retires de mim o teu espírito. Davi nessa oração falava para Deus: Deus, tira de mim o trono, tira de mim o dinheiro, me tira o ouro, me tira as esposas, me tira o título, mas não tira de mim a tua presença, Deus, porque a tua presença é tudo o que eu tenho. E Sansão, ele finaliza a sua história de uma maneira triste. Ele foi gerado para libertar, só que ele estava lá preso, girando um moinho com os olhos furados. Mas o título dessa mensagem é Restaurando a Unção, porque eu quero focar no verso 22 para finalizar antes do louvor, porque essa noite é um tempo de restaurar a unção na sua vida. O verso 22 diz que logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Isso era um sinal de Deus falando: estou te dando uma segunda chance. Você não foi criado para ficar aí girando um moinho, cego, sem visão, mas eu quero restabelecer a unção sobre a sua vida. E Sansão, com o coração contrito, o coração quebrantado, ele ora e faz uma última oração a Deus e fala: Deus, então me usa, pela última vez me usa. E ele derruba as colunas do templo, como tem aquela imagem ali, e a palavra diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Não foi um final talvez feliz,
mas ele conseguiu nos últimos instantes da sua vida se arrepender e ainda ser usado por Deus, porque a unção que havia sobre ele foi restaurada pelo Senhor. Eu creio que nessa noite, eu estou falando aqui com pessoas que precisam ter a unção de Deus restaurada. Enquanto a banda está tocando aqui, quero pedir para que você fique de pé nesse momento. Enquanto a banda vai ministrar essa canção, se derrame diante do Senhor, fale com Deus. Você não tem que dar nenhum tipo de satisfação a mim, a pessoa que está do seu lado, mas talvez você é uma pessoa que está vivendo essas escolhas ruins que Sansão viveu, e isso tem afastado você da unção e do propósito que Deus criou você. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar por você, e que você tivesse a coragem de vir aqui na frente. Ninguém vai julgar você, ninguém vai pensar o que você está fazendo, mas Deus vai olhar para você e falar: esse meu filho está ganhando uma segunda chance, ele quer se reaproximar, ele quer receber de novamente a unção que um dia já foi sobre a sua vida. E eu quero te convidar para que enquanto o louvor estiver cantando aqui, você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Amém.